Scolari, a coletiva, vamos acompanhar aqui no pós-jogo da Rádio Pachola. Boa sorte aí nessa tua nova passagem pelo Grêmio. Muito obrigado, grande Mazzaropi, Carlos Miguel. Um grande abraço a vocês também, saudades dos nossos tempos aí no Grêmio. E muito obrigado pelo incentivo, pelo carinho. E a gente vai fazer o que a gente sabe com muita vontade, com muita dedicação pelo nosso Grêmio. Espero uma visita de vocês, a primeira oportunidade. Sabe, com muita vontade. Filipão, boa noite. Bom, pelas circunstâncias do jogo e pela atuação do menino goleiro, né, o Chapecó, que a gente acabou até escolhendo como o melhor jogador da partida, o Inter teve as chances mais claras do jogo. O Grêmio chegou a 3 pontos, a situação é bem delicada, né? Não precisa entrar muito em detalhes de números, porque você sabe da campanha da equipe. O trabalho será maior do que você imaginava, pelo que você viu hoje, né? Até por essa situação delicada de tabela, né? Como é que você pretende, aos poucos, tentar organizar a casa? A situação é delicada, todos nós sabemos disso. Os jogadores também sabem. O importante de tudo isso é que hoje nós tivemos alma, pelo menos que eu notasse, tivemos alma, tivemos dedicação, tivemos 2 defesas espetaculares do nosso goleiro, que eu já conhecia em 2014 no Juvenil, quando aqui estive, 2015. Tivemos o quê? Uma postura que estamos em dificuldade, sabemos disso, mas não podemos de um dia para o outro fazer nada diferente do que foi acrescentado hoje, porque primeiro precisamos dar aquele primeiro passo, o segundo passo para a recuperação de um ou outro atleta, para fazermos com que a equipe tenha uma forma de jogar, que todos sejam bem identificados nessa forma de jogar, e precisamos trabalhar. Gente, nós só conversamos com eles porque não tive a oportunidade de treinar e não posso ainda colocar tudo em prática. Eu vou fazer muita parte tática para poder solucionar algumas coisinhas e aos poucos nós vamos melhorando. E eu fiquei feliz hoje porque os mais velhos deram a experiência que os meninos precisavam. E é isso que nós precisamos. Uma equipe unida, com condições e com as superações acontecendo devagar. Filipão, boa noite. Eu queria que o senhor falasse sobre essas 3 modificações que chamou a atenção do torcedor. Que é a entrada do Cortez, do Fernando Henrique, que todo mundo elogia no Grêmio, e a do Alisson, que já é conhecido também aqui e que ficou de fora de algumas partidas. A opção desses 3 atletas no Clássico Grenal. Obrigado. A opção dos 3 atletas. Primeiro, Cortez, experiente, alto, marcador. Eu sabia que nós teríamos dificuldades, porque nós estamos numa situação de mais dificuldades do que o Internacional. O Internacional está mais solto, mais tranquilo. Nós temos muitas situações que ainda temos que reorganizar. Nunca trabalhamos como trabalhou o Thiago no jogo lá contra o Palmeiras no segundo tempo, com 3 zagueiros. Não tivemos oportunidade de trabalhar também. Então, a gente tem que fazer algumas opções, e essas opções tu vai somando. Cortez é um jogador que tem uma qualidade defensiva muito boa, é alto, me ajuda numa bola parada. O Alisson é um jogador extremamente tático, e é um jogador que pode, no momento atual, compor uma situação, e como compôs, dando tranquilidade ao lateral do lado que ele está jogando. Tem o Fernando Henrique, temos o Thiago fora, preciso de um 5, então vou buscar informações com o Thiago, e o Thiago me disse, pode colocar, ele tem personalidade, sabe jogar, e se apresentou muito bem. Então eu me lembrei, por exemplo, no Grenal de 2014, uma coisa assim, o Wallace foi lançado, lembram? Personalidade. O jogador tem que ter personalidade. Depois o resto, desculpe, a gente vai trabalhar. Então, acho que não foi o que nós pretendíamos, que nós sonhamos com a vitória. Mas tá bom, vamos dar o primeiro passo, nem que seja um passo menor do que imaginávamos. Mas já damos e vamos concluindo e vamos tirando um ou outro
para mais uma situação futura, e aí vamos ter jogadores em condições, como o departamento vai dar daqui pelo menos 7, 8 dias, e aí as coisas vão melhorar. Não é tão difícil como a gente está vivendo esse momento de dificuldade. Mas não, eu acredito, acho que podemos e acho que vamos conseguir. Felipão, antes eu tinha falado do Carlos Miguel e do Mazzaropi, acabou não entrando a minha pergunta. E a partir da tua avaliação da partida de hoje no Grenal, tu teve apenas um treino, né, para realizar com a equipe. Tu pretende, depois dessa avaliação, o que tu pretende fazer de diferente? Tu acha, de acordo com a tua avaliação, o que tu acha que tem que ser feito diferente para enfrentar a LDU e trazer um resultado positivo ou favorável para que o Grêmio avance para a próxima fase da Copa Sul-Americana? Primeiro, vou esperar ainda as decisões do departamento médico, porque possivelmente eu terei 2 ou 3 baixas. Então, eu vou examinar direitinho de que forma nós podemos jogar e como compor um grupo para o jogo com a LDU. Dificuldades vamos ter com altitude, que é normal, não adianta ficar falando, né, e nem reclamar, é assim que tem que ser. Dificuldades com lesões é que possivelmente serão os nossos problemas para o jogo. Mas eu, com a colocação do Fernando Henrique, com a colocação do Bob Sim, com a colocação do Ricardinho, do Léo, dos meninos e que me do Chapecó e me deram mais confiança, eu posso começar a ter um pouquinho mais de tranquilidade para ir trabalhando com esses jovens e que nós vamos dar passos importantes no futuro. Filipão, a gente acompanhando a movimentação hoje do Douglas Costa, você utilizando ele mais centralizado, por vezes ele buscou os lados, né? E eu queria saber de você, foi uma orientação sua? Foi uma situação dele, e na conversa que você tem com ele, se é que você já teve, é claro, onde você pretende utilizar mais o Douglas Costa, onde você acha que ele vai poder render mais nesse seu time do Grêmio? O Douglas Costa, nós temos que saber que ele veio de 6, 7, 8 meses sem jogar. Então, aos poucos ele vai melhorando sua condição física, aos poucos ele vai tendo oportunidades na equipe para fazer aquilo que a gente imagina. Eu pretendo utilizar o Douglas Costa de um lado do campo como meia, no outro lado muitas vezes, como usei muitas vezes no Palmeiras o Dudu. Ele é um jogador criativo, é um jogador que pode fazer a diferença. E ele é também taticamente bem evoluído, então eu tenho que dar um pouquinho de tempo a ele, eu tenho que dar um pouquinho de condição física e um pouco mais de jogo, alternando um jogo ou outro, para que ele volte em condições. E eu tenho que dar condições, e eu tenho que fazer o Jean-Pierre jogar, porque é um talento. Então, alguma coisa a mais que eu coloque no Jean-Pierre, no sentido de ser mais produtivo, ou ter uma vontade a mais quando nós não temos a bola, ou um equilíbrio, nós vamos ter aí jogadores excelentes em todas as posições, e o Douglas e o Jean, por exemplo, que entrou hoje, já bem melhor que em outros dias. O Douglas, a gente tem que dar um pouco de tempo, não adianta, não vai ser de um dia para o outro. Felipão, o senhor tocou num ponto que talvez gere muita curiosidade do torcedor do Grêmio, que é o Jean-Pierre. E o senhor também falou em colocar um pouco mais de vontade no Jean sem a bola, e talvez essa seja a maior crítica que se faça em cima do futebol desse jogador, que foi apontado no passado como uma grande promessa da base do Grêmio. O senhor já conversou com ele? Que caminho se toma com um jogador que tem talento, mas não consegue desabrochar e se afirmar? O que o senhor pensa a partir de agora para o Jean? Eu penso em dar o carinho que ele precisa. Eu penso em dar as oportunidades que ele precisa. Eu penso em mostrar a ele como ele pode ser importante e como ele é importante para nós. Então, eu acredito que eu vá conseguir com o Jean
que ele entenda realmente alguns pequenos detalhes para que ele acrescente na sua condição técnica, e aí nós vamos ter o Jean-Pierre que nós imaginamos e que nós queremos do Grêmio. E o Jean, ele pode confiar em mim, ele pode acreditar que eu posso passar a ele algumas coisas que ele vai conseguir, sim, melhorar e muito. Tudo aquilo que nós imaginamos ele já tem, e ele pode melhorar aí muito a sua condição física e técnica com alguns movimentos, algumas colocações que ele poderá ter durante o jogo e alguma, não é vontade que eu tenho que falar, que dizer, alguma ideia para ele bem específica de como se portar em determinados lances, para que ele supere essa situação de dificuldade que ele enfrenta em algumas situações. Só isso. Mas ele fique tranquilo, os torcedores do Grêmio, fiquem tranquilos, o Jean vai ser aquele jogador que nós queremos, e nós vamos ter um time aguerrido, e sendo o Jean também aguerrido, acredita em mim. Ô Felipão, o Grêmio é um time que tem criado pouco, né? Tanto é que tem aí o pior ataque do campeonato, e isso faz, claro, com que jogadores lá da frente, como Ferreira, Diego Souza, caiam também de produção. O que você está pensando? Como é que pode fazer que o Grêmio fique um time mais criativo, que volte a assustar os adversários? Passa por essa recuperação do Jean-Pierre, por uma melhor forma física do Douglas? O que você está pensando para que o Grêmio volte a ser um time criativo, que assuste, que principalmente marque gols? Bem, o que eu posso estar pensando, Gustavo, é que eu tenho 3 dias de Grêmio. Eu não posso sonhar diferente do que é a realidade atual. Calma, eu tenho que ter um pouco mais de tempo, eu tenho que ter um trabalho de campo e de muita conversa com os jogadores, e eu tenho que ter resultados, porque é muito bonito jogar isso, jogar aquilo, mas tem que ter resultados, e isso tudo a gente vai ter com o tempo necessário, com as colocações que a gente vai fazendo, com o trabalho de correção que nós vamos fazer já amanhã de manhã, com o trabalho de apresentação do que é que nós fizemos de bom e tivemos de dificuldades no jogo de hoje, e às vezes eu tenho que fazer isso só no papo, só na conversa, porque os jogos são domingo, experiência nesse momento para passar esses jogadores, e a gente vai superar a dificuldade juntos. Filipão, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o Chapecó. Tu até nos deu aí uma pílula, que tu já conhecia ele, né? O que tu te lembrava dele, e se essa atuação dele elimina a possibilidade que se especulou desde que tu chegou, do Grêmio buscar um jogador, um goleiro experiente pela ausência do Breno. Não elimina nenhuma situação. Nós temos que saber que hoje nós temos um goleiro oriundo dos juniores, e o reserva é dos juniores. Então, se nós queremos alguma coisa, nós não estamos preocupados com a qualidade desses jogadores, mas nós temos 2. Então, para jogar Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem 2, tem um não tem nenhum. Então, calma, a gente tem que especular, olhar, ver o que vai acontecer, como fazer, e saber que algumas coisas que são colocadas para vocês são totalmente, não são corretas. O Grêmio queria o Jailson. Será que já não viram que o Jailson tem mais de 7 jogos? Para que colocar uma coisa dessa? Coloca na mídia, o jogador, o goleiro vai ver isso aí, vai ficar chateado. A gente tem que fazer toda uma parafernália para desmentir uma coisa que é simples, não tem condição. Agora, se um goleiro tem condições, no momento nós estamos pensando, vamos ver o que podemos fazer, não em detrimento à qualidade dos que já temos,
mas para termos uma situação a mais, e porque senão nós ficaremos, se tivermos algum problema, altamente em dificuldade, só isso. Então vamos ver o que vai acontecer, sim, mas a gente tem ideia de trazer um jogador experiente, ou não experiente, mas principalmente experiente, mas ele tem que provar que é melhor que o outro. Agora, temos que ter alguém para jogar. Boa noite, Felipe. Felipe, como tu bem falou, hoje a gente já viu um time do Grêmio com uma atitude diferente, um time mais ligado, um time se entregando mais. O primeiro passo foi dado, o Grêmio consegue o empate, mas a situação da tabela ainda é preocupante. Como é que se faz para esse momento da tabela não prejudicar essas evoluções que o Grêmio vai ter ao longo do tempo? O que se faz é conversando com eles e mostrando através de dados estatísticos que nós só vamos conseguir alguma coisa de estar lá no bolo ainda no fim do primeiro turno. Daí a gente vai conseguindo um ponto aqui, 3 pontos ali. Todas as equipes têm boas condições, então a gente tem que mostrar estatisticamente o que é que está acontecendo, como é que vamos fazer, trabalhando um pouco com eles e dando a eles um pouco mais de confiança. Porque nós sabemos, a dificuldade é enorme, enorme, mas com confiança nós vamos superar algumas dessas dificuldades. E é isso que essa que é a minha... Não é especialidade, mas é a minha experiência junto ao futebol, passando a eles que eu acredito neles. E com o trabalho nós vamos superar essas dificuldades, mas não no primeiro jogo, nem no segundo, nem no terceiro. Não pensem nisso, não. Nós vamos superar à medida que o campeonato for andando e a gente vai somando alguns pontos para chegar àquele número que eu acho ideal até o fim do primeiro turno. Filipão, queria te cumprimentar nessa volta ao Grêmio, não tive a oportunidade de fazer isso na tua apresentação, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, falar um pouquinho sobre a questão tática mesmo do Grêmio, que já vem há alguns dias, uma dificuldade principalmente de passagem dos jogadores de ataque, essa ligação do ataque com o meio-campo. E tu falou bastante no nome do Jean-Pierre, que talvez seja o jogador mais lúcido tecnicamente do meio-campo do Grêmio. A gente sabe que hoje tem outros jogadores que estão fora, como o Maicon, por exemplo, que seria importante para ti nesse momento. E a gente já viu que tu vai utilizar bastante os cascudos para sair dessa situação. Eu queria entender de ti se tu pensa também em fazer um time alternativo para jogar contra a LDU e ter mais tempo para fazer esses treinamentos e conversar com os jogadores para que dentro, né, do Campeonato Brasileiro tu tenha um tempo a mais para trabalhar. Não dá para fazer. Não vou fazer nada disso, eu vou ver as lesões que eu tenho e trabalhar em cima das lesões para o jogo de sábado com o Fluminense. E quem pode ficar aqui para ter condições de jogar sábado com o Fluminense, quem vai me dar algum respaldo ou não. Agora, eu tenho uma competição muito importante que é a Sul-Americana e eu também vou me preocupar com a Sul-Americana para ganhar o jogo lá em Quito. Tentar montar uma equipe altamente competitiva, como nós fomos hoje. Hoje nós fomos competitivos. Então, vou tentar fazer isso para o jogo de terça-feira, a partir de amanhã, quando eu receber todos os documentos necessários para saber o que é que eu preciso, o que é que eu tenho à disposição. E eu não vou só usar os cascudos, meu amigo. Eu vou usar os jovens. Vocês viram que hoje o Bob Sim é jovem. Vocês viram que o Fernando Henrique é jovem. Vocês viram que o Léo é jovem. O Chapecó é jovem. Tem que mostrar qualidade, não interessa para mim. Agora, claro que alguns mais experientes são importantes. Experiência é importante, mas jovialidade, oportunidade sendo dada, e se esses jogadores querendo essa oportunidade e recebendo e dando chances, porque eu possa dizer, merece? Não interessa para mim a idade. 40. Sabe quem foi campeão mundial com 40 anos? Dino Zoff. 40 anos, gente. Goleiro com 40 anos foi campeão mundial. Então, não tem que ter qualidade para jogar.
Felipão, até sobre esse jogo de terça-feira contra a LDU, o quão importante pode ser, no momento em que não tem muito tempo para treinar, para a parte psicológica, daqui a pouco conseguir um resultado positivo numa competição de mata-mata e também tem a Copa do Brasil logo aqui na frente? É importante para a gente, mas é importante que eu possa amanhã mostrar algumas coisas mais durante um pequeno treinamento, fazer o que nós fizemos antes do jogo com o Internacional, ou seja, colocar cones em campo sem correr, sem bola, sem nada, só mostrando posicionamentos, para que isso, com o desgaste de hoje, a gente vá ter melhor posicionamento no jogo de terça-feira. Depois tem que saber especificamente quais são as situações táticas da LDU para que a gente escolha. Porque, por exemplo, o Thiago, no segundo tempo, com o Palmeiras, jogou com 3 zagueiros. Nós nunca treinamos com 3 zagueiros. Para fazer isso, eu tenho que ter algum treino, alguma adaptação. Então, é muito pouco tempo, mas eu vou corrigi-los com bastante diálogo e um outro treino tático que é importante. Então, é isso que nós vamos fazer já também para terça-feira e vendo o time da LDU para trabalhar em cima disso. Filipão, boa noite. O Grêmio, como você disse, tem vários jovens no seu elenco e um deles que teve um grande destaque no Grenal de hoje foi o Fernando Henrique. E muitos lembram aí do Wallace, comparando o futebol do Wallace, que você lançou lá no ano de 2014 com o Fernando Henrique. Você realmente vê essa aliança entre esses dois atletas e também sobre a possível utilização do Léo Chu, do Pinares, jogadores. O Léo Chu hoje acabou não ficando à tua disposição, mas se você tem a ideia de também utilizá-los aí no elenco principal. Fazendo parte da equipe, eu tenho que fazer escolhas, e nas escolhas eu examino o adversário e examino o que é que eu tenho para colocar durante o jogo, características de um e de outro, quais são para mim naquele jogo as características principais que eu vou usar, e independente de nome, vou fazer o possível para colocar todos em condições, assim como tenho Thiago fora, tenho Maicon fora, tenho Churin fora, que é importante, tenho alguns jogadores que poderão estar voltando daqui uma semana, e seria ótimo. Então, vamos esperar, e só peço para a torcida do Grêmio, por favor, me deem um tempo e deem um tempo aos nossos jogadores que nós vamos corresponder àquilo que precisa. E nesse momento nós precisamos lutar, vibrar, participar, fazer com que isso aconteça e depois os gols e a criação vai acontecer naturalmente com mais confiança do que nós temos hoje. Feito. Graças a Deus. Muito